vermelho. Uma mulher, ela saiu cansada do seu trabalho no escritório. Então ela resolve que ela vai em um restaurante jantar já porque é sexta-feira à noite, então por que não no sábado ela não trabalha? Ela resolve ter sempre estacionamento, pega seu carro, coloca o endereço do restaurante no GPS e começa a ir até lá cerca de uns 15 minutos. Ao chegar próximo ao restaurante, ela tem uma notícia muito ruim, o estacionamento está lotado. Mas tudo bem, ela não vai deixar de comer a comida que ela queria só porque o estacionamento está lotado. Então ela resolve dar uma volta no quarteirão para procurar alguma vaga para estacionar o carro na rua. Então, dando uma volta, ela encontra uma vaga, estaciona o carro, vai para o restaurante, pede um belíssimo jantar acompanhado de um bom vinho e começa a comer tranquilo e beber o seu vinho lá. Beleza, ela terminou o jantar, paga a conta e resolve sair. Só que no momento que ela sai acontece algo muito estranho, um rapaz aleatório que nenhum estava no restaurante resolve vir na direção dela. Nesse momento esse rapaz ele começa a falar de várias coisas aleatórias que não faziam sentido nem com o restaurante que nem com a vida dela. Passando cerca de 1 minuto, 2 ou 3 mais ou menos, o rapaz simplesmente pega o telefone e fala que vai fazer uma ligação e obrigado pelas informações que ela passou. Ela fica muito confusa porque realmente eram perguntas que não fazem um sentido. Então ela começa a ir para o carro bem desconfiada do que era aquilo, olhando para trás às vezes e tentando entender. A descoberta assustadora. A chave cai. Quando ela chega no carro, ela vai tirar a chave do bolso e a chave cai no chão. No momento que ela vai se abaixar para pegar a chave, ela nota algo estranho debaixo do seu pneu, tinha um balão vermelho. A fuga. Ela estranha aqui no chute, balão entra no carro, liga e vai embora sem saber. A mulher fez a coisa mais inteligente na vida dela. A verdade. Diz a lenda de alguns sequestradores vão escolher um carro de uma pessoa, ver para onde ela vai e nesse momento, quando a pessoa está voltando, eles mandar alguém distrair ela. Como funciona o golpe do balão? No momento que a pessoa está lá distraindo um deles, vai coloca um balão no pneu e liga para o outro para ele parar de distrair. Quando essa pessoa está voltando para o carro, ela vai entrar, colocar a chave na ignição, ligar e no momento que ela sair o pneu vai estourar o balão, fazendo parecer que estourou o pneu. Nesse momento a pessoa vai abrir a porta do carro para conferir o pneu. E aí que eles vêm, colocam um saco na cabeça e sequestra a pessoa. Eles não fazem isso no momento que ela chega porque eles não sabem onde está a chave e com a chave na ignição, porque provavelmente a pessoa não vai tirar a chave da ignição na hora que ela ouviu o barulho do pneu, é o momento exato para eles sequenciarem a pessoa e já saírem com o carro ligado. Alerta de segurança. Essa lenda ela não é antiga, é uma lenda atual e muitos dizem que acontece mesmo e não são só sequestradores que estão fazendo isso, como também assaltantes. Dica de segurança. Então, se você tiver algum carro ou a sua família, ou seja o que for, e vocês entrarem nele e ouvirem um barulho de um pneu estourando, não saia nesse exato momento. O que fazer? Onde um quarteirão ou dois e depois você verifica se estourou mesmo, porque essa é uma prática que estão usando muito hoje em dia, então é sempre bom tomar cuidado. Boca de Ouro. Vamos agora para o Recife. Tudo começa com um homem que estava voltando de um bar, só que aí ele está caminhando tranquilo pela noite, quando ele nota uma aparência estranha, um cara de um chapéu e paletó, de uma forma de andar até elegante, está vindo na direção dele. Ele fica meio confuso com que aquilo, até que o rapaz com o chapéu abaixado na cara chega e pergunta para ele: "Você tem um cigarro?" Ele olha para o rapaz e fala: "Não, eu não tenho." Nesse momento esse rapaz ele fica quieto e não fala nada, então o cara acaba ficando confuso e pergunta: "Tá tudo bem?" O encontro macabro. O cheiro. Aí ele começa a sentir um cheiro muito podre, mas ele não sabe de onde vem. A risada. Nesse momento ele começa a ouvir o homem do chapéu dar uma risada macabra, ele começa a ficar assustado sem entender o que está acontecendo. A revelação. É nesse exato momento que o homem do chapéu vai levantando o rosto e tirando o chapéu da cara. Quando ele tira o chapéu é possível ver um homem com a cara toda podre, cheio de larvas e vermes, com totalmente brilhante. O homem tomou um susto com a Kita e sai correndo o mais rápido possível, só que quando ele olha para trás esse homem desapareceu. A perseguição sobrenatural. Ele fica em alerta, mas meio assustado, e quando ele vira a esquina, lá está o cara do chapéu, o quinto dele, de uma maneira totalmente macabra. Novamente ele sai correndo de novo e corre para outro canto, e quando ele está chegando perto da esquina ele vira mais uma vez, o homem chapéu está lá rindo de uma forma totalmente assustadora. Ele fica correndo para vários lados e toda vez o homem chapéu aparece na frente dele, até que ele não aguenta e desmaia. Pela manhã pessoas acordam ele cutucando para saber se ele está vivo, e é aí que ele conta a história do que aconteceu naquela noite, mas obviamente ninguém acredita nele, é só mais um bêbado voltando do bar, só que é um detalhe, naquela noite ele não havia bebido. A origem do Boca de Ouro. Nascimento. Esse é o Boca de Ouro, diz a lenda que um rapaz nasceu muito pobre, tão pobre que ele teve que nascer numa pia. Riqueza.
Então as coisas foram muito difíceis da vida dele e sentirem injustiçado, e com raiva ele resolveu fazer dinheiro e realmente ele conseguiu. Ganância. Só que o dinheiro e a ganância acabou entrando muito na vida desse rapaz, então ele acabou tendo um vazio profundo, e com esse vazio ele não tinha atenção de pessoas e nem nada. Dentes de ouro. Foi quando ele resolveu fazer uma loucura, simplesmente ele arrancou todos os dentes e colocou dentes de ouro. O assassinato e a vingança. Mas essa foi a pior coisa que ele fez, porque ao fazer isso 2 assaltantes começaram a procurar ele e quando encontraram assassinaram ele e arrancaram os seus dentes como recompensa. Claramente esse cara sem sentir injustiçado se tu não é espírito vingativo, e foi aí que surgiu Boca de Ouro. Dizem que o espírito desse rapaz vai para o corpo apodrecido e começa a andar à noite pelas ruas de Recife procurando pessoas aleatórias. Quando ele encontra uma pessoa aleatória ele vai e assusta a pessoa até que ela desmaia, mas existe um porém: se ele encontra uma pessoa que seja um pouquinho parecida com algum dos assaltantes, essa pessoa vai ter um final muito trágico porque ele vai assassinar essa pessoa como vingança. Então muitas pessoas no Recife têm medo de estar andando por aí e dar de cara com Boca de Ouro. A mulher do sobretudo preto. Sabe aquele lance de baseados em fatos reais? Não é o caso dessa lenda, até porque ela é real. Tudo começa com um rapaz que estava indo para uma festa, onde ele encontrou uma garota, então ele começou a curtir a noite com a garota, se pegaram lá e tudo mais, continua a festa até que fica tarde, ela resolve ir para casa. Conheça algumas das lendas urbanas mais assustadoras que circulam pelo Brasil. Histórias que misturam fatos reais com elementos sobrenaturais e que são passadas de geração em geração, causando arrepios em quem as ouve. O balão vermelho. Uma mulher, ela saiu cansada do seu trabalho no escritório. Então ela resolve que ela vai em um restaurante jantar já porque é sexta-feira à noite, então por que não no sábado ela não trabalha? Ela resolve ter sempre estacionamento, pega seu carro, coloca o endereço do restaurante no GPS e começa a ir até lá cerca de uns 15 minutos. Ao chegar próximo ao restaurante, ela tem uma notícia muito ruim: o estacionamento está lotado. Mas tudo bem, ela não vai deixar de comer a comida que ela queria só porque o estacionamento está lotado. Então ela resolve dar uma volta no quarteirão para procurar alguma vaga para estacionar o carro na rua. Então, dando uma volta, ela encontra uma vaga, estaciona o carro, vai para o restaurante, pede um belíssimo jantar acompanhado de um bom vinho e começa a comer tranquilo e beber o seu vinho lá. Beleza, ela terminou o jantar, paga a conta e resolve sair. Só que no momento que ela sai acontece algo muito estranho: um rapaz aleatório que nenhum estava no restaurante resolve vir na direção dela. Nesse momento esse rapaz ele começa a falar de várias coisas aleatórias que não faziam sentido nem com o restaurante que nem com a vida dela. Passando cerca de 1 minuto, 2 ou 3 mais ou menos, o rapaz simplesmente pega o telefone e fala que vai fazer uma ligação e obrigado pelas informações que ela passou. Ela fica muito confusa porque realmente eram perguntas que não fazem um sentido. Então ela começa a ir para o carro bem desconfiada do que era aquilo, olhando para trás às vezes e tentando entender. A descoberta assustadora. A chave cai. Quando ela chega no carro, ela vai tirar a chave do bolso e a chave cai no chão. No momento que ela vai se abaixar para pegar a chave, ela nota algo estranho debaixo do seu pneu: tinha um balão vermelho. A fuga. Ela estranha aqui no chute, balão, entra no carro, liga e vai embora sem saber. A mulher fez a coisa mais inteligente na vida dela. A verdade. Diz a lenda de alguns sequestradores vão escolher um carro de uma pessoa, vê para onde ela vai e nesse momento, quando a pessoa está voltando, eles mandar alguém distrair ela. Como funciona o golpe do balão? No momento que a pessoa está lá distraindo, um deles vai, coloca um balão no pneu e liga para o outro para ele parar de distrair. Quando essa pessoa está voltando para o carro, ela vai entrar, colocar a chave na ignição, ligar e no momento que ela sair o pneu vai estourar o balão, fazendo parecer que estourou o pneu. Nesse momento a pessoa vai abrir a porta do carro para conferir o pneu. E aí que eles vêm, colocam um saco na cabeça e sequestra a pessoa. Eles não fazem isso no momento que ela chega porque eles não sabem onde está a chave e com a chave na ignição, porque provavelmente a pessoa não vai tirar a chave da ignição na hora que ela ouviu o barulho do pneu. É o momento exato para eles sequenciarem a pessoa e já saírem com o carro ligado. Alerta de segurança. Essa lenda ela não é antiga, é uma lenda atual e muitos dizem que acontece mesmo, e não são só sequestradores que estão fazendo isso, como também assaltantes. Dica de segurança. Então, se você tiver algum carro ou a sua família, ou seja o que for, e vocês entrarem nele e ouvirem um barulho de um pneu estourando, não saia nesse exato momento. O que fazer? Onde um quarteirão ou 2 e depois você verifica se estourou mesmo, porque essa é uma prática que estão usando muito hoje em dia, então é sempre bom tomar cuidado. Boca de Ouro. Vamos agora para o Recife. Tudo começa com um homem que estava voltando de um bar, só que aí ele está caminhando tranquilo pela noite, quando ele nota uma aparência estranha, um cara de um chapéu e paletó de uma forma de andar até elegante está vindo na direção dele.
Ele fica meio confuso com que aquilo até que o rapaz com o chapéu abaixado na cara chega e pergunta para ele: "Você tem um cigarro?" Ele olha para o rapaz e fala: "Não, eu não tenho." Nesse momento esse rapaz ele fica quieto e não fala nada, então o cara acaba ficando confuso e pergunta: "Tá tudo bem?" O encontro macabro. O cheiro. Aí ele começa a sentir um cheiro muito podre, mas ele não sabe de onde vem. A risada. Nesse momento ele começa a ouvir o homem do chapéu dar uma risada macabra, ele começa a ficar assustado sem entender o que está acontecendo. A revelação. É nesse exato momento que o homem do chapéu vai levantando o rosto e tirando o chapéu da cara. Quando ele tira o chapéu é possível ver um homem com a cara toda podre, cheio de larvas e vermes, com totalmente brilhante. O homem tomou um susto com a Kita e sai correndo o mais rápido possível, só que quando ele olha para trás esse homem desapareceu. A perseguição sobrenatural. Ele fica em alerta, mas meio assustado, e quando ele vira a esquina lá tá o cara do chapéu, o quinto dele, de uma maneira totalmente macabra. Novamente ele sai correndo de novo e corre para outro canto, e quando ele tá chegando perto da esquina ele vira mais uma vez, o homem chapéu tá lá rindo de uma forma totalmente assustadora. Ele fica correndo para vários lados e toda vez o homem chapéu aparece na frente dele, até que ele não aguenta e desmaia. Pela manhã pessoas acordam ele cutucando para saber se ele tá vivo, e é aí que ele conta a história do que aconteceu naquela noite, mas obviamente ninguém acredita nele, é só mais um bêbado voltando do bar, só que é um detalhe: naquela noite ele não havia bebido. A origem do Boca de Ouro. Nascimento. Esse é o Boca de Ouro, diz a lenda que um rapaz nasceu muito pobre, tão pobre que ele teve que nascer numa pia. Riqueza. Então as coisas foram muito difíceis da vida dele e sentirem injustiçado, e com raiva ele resolveu fazer dinheiro, e realmente ele conseguiu. Ganância. Só que o dinheiro e a ganância acabou entrando muito na vida desse rapaz, então ele acabou tendo um vazio profundo, e com esse vazio ele não tinha atenção de pessoas e nem nada. Dentes de ouro. Foi quando ele resolveu fazer uma loucura, simplesmente ele arrancou todos os dentes e colocou dentes de ouro. O assassinato e a vingança. Mas essa foi a pior coisa que ele fez, porque ao fazer isso 2 assaltantes começaram a procurar ele e quando encontraram assassinaram ele e arrancaram os seus dentes como recompensa. Claramente esse cara sem sentir injustiçado: "Se tu não é espírito vingativo", e foi aí que surgiu Boca de Ouro. Dizem que o espírito desse rapaz vai para o corpo apodrecido e começa a andar à noite pelas ruas de Recife procurando pessoas aleatórias. Quando ele encontra uma pessoa aleatória ele vai e assusta a pessoa até que ela desmaia, mas existe um porém: se ele encontra uma pessoa que seja um pouquinho parecida com algum dos assaltantes, essa pessoa vai ter um final muito trágico, porque ele vai assassinar essa pessoa como vingança. Então muitas pessoas no Recife têm medo de estar andando por aí e dar de cara com Boca de Ouro. A mulher do sobretudo preto. Sabe aquele lance de baseados em fatos reais? Não é o caso dessa lenda, até porque ela é real. Tudo começa com um rapaz que estava indo para uma festa, onde ele encontrou uma garota, então ele começou a curtir a noite com a garota, se pegaram lá e tudo mais, continua a festa até que fica tarde, ela resolve ir para casa. Só que como um bom cavalheiro ele resolve levar ela até em casa, então vai conversa, vai no caminho, até que eles chegam perto de um cemitério, é um cemitério da Piedade lá em Maceió, no bairro do Prado. Acho ele aberto desse cemitério, a mulher fala: "Tudo bem, eu posso ir para casa daqui." O sobretudo emprestado. Ele se oferece ainda para levar ela em casa, só que ela não aceita, só que como estava muito frio ele fala: "Então pega meu sobretudo, e depois eu te encontro, e você me devolve, só me passa o seu endereço." Ela passa o endereço da casa, e vai embora e ele vai para dele. Passando alguns dias ele resolve ir lá encontrar a moça. Ao chegar na casa da moça ele bate na porta, e quem atende é uma mulher um pouco mais velha, aparentemente mãe da moça. Ao falar o nome da moça a mulher fica totalmente pálida, porque ela que aquilo era impossível, pois a filha dela já havia morrido há vários dias. A descoberta no cemitério. A descrença. Ele não entende e fala que aquilo é uma brincadeira porque ele saiu com ela basicamente ontem à noite. A visita ao túmulo. Não acreditando na história, a mulher levar ele até o cemitério e ao chegar lá no túmulo dessa mulher eles encontram o sobretudo dele em cima da cruz que estava no túmulo dela. A homenagem. Essa lenda ela é real, que como vocês podem ver aqui na foto, até fizeram uma homenagem a essa lenda, fizeram um sobretudo de concreto e colocaram em cima do túmulo dela para falar que a linda da mulher e o sobretudo preto. O espírito da festa. Então dizem que essa mulher ela sempre sai do seu túmulo à noite para ir para festas, e assim ela acaba saindo com alguns caras, e sempre que eles vão no endereço dela é a mesma coisa, a mulher já tá morta. Bom, não é um espírito que faça coisas más, mas se fosse eu já tinha salgado e queimado, porque nunca se sabe quando um espírito vai virar vingativo. É uma homenagem bonita, mas pode se tornar algo muito perigoso. Nunca se sabe quando um espírito vai virar vingativo. É uma homenagem bonita, mas pode se tornar algo muito perigoso. Bruxa da Sapolândia.
Vamos falar de mais uma lenda que saiu de um caso real. Essa lenda, ela vem de Mato Grosso, lá na capital, que é Campo Grande. Na década de 60, havia uma mulher que se chamava Célia de Souza, só que tinha um detalhe estranho na Célia. Todo mundo notava que ela gira de uma maneira totalmente estranha, e também falavam que ela era bruxa porque ela mexia com bruxarias, feitiços e tudo mais. Só que nessa época no bairro onde ela morava estavam precisando muito de alguma pessoa que cuidasse de crianças, e foi aí que a Célia se ofereceu para esse trabalho. Não era comprovado que ela era uma bruxa, né? Então não foi difícil aceitarem ela. O crime horrível. Suspeitas. Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que era besteira, e por aí vai. Só que aí começaram a evitar o trabalho da Célia, porque crianças começaram a desaparecer e todo mundo estava começando a acreditar que era culpa da série, pois ela estava pegando as crianças e usando ela para os seus feitiços. Investigação. Parecendo loucura ou não essa história, a polícia resolveu investigar e foi aí que ele descobriu um crime totalmente bizarro. Realmente estava pegando crianças, não se sabe se era para fazer feitiços ou não, mas ela tinha um cúmplice, e toda vez que ela pegava essas crianças com a moto, ela levava para casa, assassinava, e ele sozinho, barulho muito alto com a moto para não poder ouvir os gritos das crianças. Descoberta. Inclusive nessa foto que você está olhando na tela agora, é um momento onde a Célia está mostrando para os policiais onde ela enterrava as crianças no seu quintal. O mistério da bruxa. Após isso, essa mulher acabou indo para a prisão, só que estranhamente ela foi julgada por apenas 2 anos e ela saiu. Só que uma coisa muito estranha aconteceu nesses 2 anos que ela ficou na cadeia. Ela não disse uma única palavra. Depois do momento que ela foi libertada da prisão, ela simplesmente desapareceu. A polícia, mesmo tendo rastro, família, dados, tudo, não encontrou mais ela. Ninguém vê a série em local nenhum, mas aí tudo bem, amor, só poderia ter fugido, né? Só que coisas estranhas começaram a acontecer. Mais crianças pelo bairro começaram a desaparecer, desaparecem até hoje. Pelo que dizem, isso é porque dizem que a Célia conseguiu completar o seu ritual, onde ela se tornou numa bruxa por completo. A bruxa imortal. Um espírito que não é desse mundo. Então contam que a Célia continua vagando por aí, pegando crianças para fazer os 20 riscos, só que agora, como ela não é mais viva, não é mais um humano, é muito difícil pegar ela. Então, se você mora por Campo Grande e tem alguma criança ou conhece alguma criança, é sempre bom evitar deixar ela andar sozinha, porque indiferentes o caso da série for real ou não, é perigoso uma criança estar sozinha na rua. Se você mora por Campo Grande e tem alguma criança ou conhece alguma criança, é sempre bom evitar deixar ela andar sozinha, porque independente se o caso da Célia for real ou não, é perigoso uma criança estar sozinha na rua. Procissão das Almas. O que é? A Semana Santa é um período que antecede a Páscoa, onde os cristãos eles acabam celebrando a ressurreição de Jesus Cristo por meio de várias cerimônias, e uma dessas cerimônias se chama procissão. A procissão é basicamente uma caminhada onde várias pessoas vão fazendo com velas, onde eles vão fazendo canções e rezando coisas da igreja mesmo. O perigo. Mas nossa, ainda ela fala um pouco sobre isso. Tudo começa com um rapaz que morava em São Paulo. Ele resolve por interior, já que ele tá de folga da escola, e lá no interior ele vai para a casa da avó dele. Na casa da sua avó ele costuma ficar acordado até tarde, só que quando chegou a Semana Santa, a avó dele simplesmente falou: não fica acordado depois da meia-noite, pois a procissão das almas pode passar. O aviso. Se você conseguiu observar a procissão das almas passar por completo sem que ninguém te observe dela, a última pessoa que você vai ver passando da procissão será o seu lado sombrio, que vai estar se encaminhando para os demônios, e se seu lado sombrio chegar nos demônios, já saiba que o próximo é você, e coisas muito ruins podem acontecer.